O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Markandeya Samasya Parva. Capítulo 228. Os deveres de Sakra. Skanda se casa com Devasena. Markandeya continuou. Skanda estava enfeitado com um amuleto e coroa dourados, e usava um penacho e uma coroa de ouro, seus olhos eram de cor dourada, e ele tinha um conjunto de dentes afiados. Ele estava vestido em um traje vermelho e parecia muito belo. Ele tinha uma aparência atrativa, e era dotado de todas as boas características, e era o favorito dos três mundos. Ele concedia bênçãos para as pessoas que o procuravam e era corajoso, jovem, e adornado com brincos brilhantes. Enquanto ele estava descansando, a deusa da fortuna, parecida com um lótus e assumindo uma encarnação corpórea, concedeu sua lealdade a ele. Quando ele se tornou assim possuidor de boa sorte, aquela criatura famosa e de aparência delicada apareceu para todos como a lua cheia. E Brahmanes de grande mente adoraram aquele ser poderoso, e os Maharshis, grandes rishis, então disseram o seguinte a Skanda: ó tu nascido do ovo dourado, que tu sejas próspero e que tu te tornes um instrumento de bem para o universo. Ó o melhor dos deuses, embora tu tenhas nascido somente há 6 noites, dias atrás, todo o mundo jurou fidelidade a ti dentro desse tempo curto, e tu também acalmaste os seus temores. Portanto torna-te o Indra senhor dos três mundos e remove a sua causa de apreensão. Skanda respondeu: ó os senhores de grande riqueza ascética, digam-me o que Indra faz com todos os três mundos e como aquele soberano dos celestiais protege as hostes de deuses constantemente. Os rishis responderam: Indra é o dador de força, poder, filhos e felicidade para todas as criaturas e, quando propiciado, aquele Senhor dos Celestiais concede para todos os objetos de seu desejo. Ele destrói os maus e realiza os desejos dos virtuosos, e aquele destruidor de vala atribui para todas as criaturas os seus vários deveres. Ele oficia para o sol e a lua em lugares onde não há sol ou lua. Ele até, quando a ocasião exige, age como servo aos propósitos do fogo, ar, terra e água. Esses são os deveres de Indra, suas capacidades são imensas. Tu também és poderoso, portanto grande herói, torna-te nosso Indra. Sakra disse: ó o ser poderoso, nos faze felizes, por se tornar o nosso Senhor. Ser excelente, tu és digno da honra, portanto nós te consagraremos hoje mesmo. Skanda respondeu: continua a governar os três mundos com presença de espírito, e com teu coração inclinado à conquista. Eu permanecerei como teu servo humilde. Eu não cobiço a tua soberania. Sakra respondeu: a tua bravura é sem igual, ó herói, portanto derrota os inimigos dos deuses. As pessoas foram tomadas pela admiração por tua bravura. Mais especialmente, já que eu fui privado da minha bravura, e derrotado por ti, agora se eu fosse agir como Indra eu não imporia o respeito de todas as criaturas, e elas estariam ocupadas em causar dissensões entre nós, e então, meu senhor, elas se tornariam partidárias de um ou outro de nós. E quando elas se organizassem em duas fações distintas, a guerra como antes seria o resultado dessa deserção. E nessa guerra tu sem dúvida me derrotarias sem dificuldade e te tornarias o senhor de todos os mundos. Skanda respondeu: tu, ó Sakra, és meu soberano, como também dos três mundos, que tu sejas próspero. Dize-me se eu posso obedecer a alguns dos teus comandos. Indra respondeu: por tua ordem, ó ser poderoso, eu continuarei a agir como Indra. E se tu disseste isso deliberadamente e com sinceridade, então ouve-me como tu podes realizar o teu desejo de servir a mim. Ó ser poderoso, aceita a liderança dos exércitos celestes adequadamente. Skanda respondeu: consagra-me como líder, para a destruição dos Danavas, para o bem dos celestiais, e para o bem-estar das vacas e dos Brahmanes. Markandeya continuou: assim ungido por Indra e todos os outros deuses, e honrado pelos Maharshis, ele parecia formidável naquele momento.
O guarda-sol dourado mantido sobre a sua cabeça parecia uma auréola de fogo ardente. Aquele deus famoso, o próprio conquistador de Tripura, fixou a guirlanda celeste de ouro, de fabricação de Visvakarma, em volta de seu pescoço. E, ó o grande homem conquistador de teus inimigos, aquele deus venerável com o emblema do touro tinha ido lá anteriormente com Parvati. Ele o honrou com um coração alegre. O deus do fogo é chamado de Rudra pelos Brahmanes, e por esse fato Skanda é chamado de filho de Rudra. A montanha branca foi formada de efusões do sêmen viril de Rudra, e as indulgências sensuais do deus do fogo com as críticas aconteceu naquela mesma montanha branca. E como Rudra foi visto por todos os habitantes do céu acumular honras sobre o excelente Skanda, ele foi por essa razão reputado como o filho de Rudra. Aquela criança teve a sua existência pela ação de Rudra entrando na constituição do deus do fogo, e por essa razão Skanda veio a ser conhecido como o filho de Rudra. E, ó Bharata, como Rudra, o deus do fogo, Sva, e as 6 esposas dos 7 rishis foram instrumentos para o nascimento do grande deus Skanda, ele foi por essa razão reputado como o filho de Rudra. Aquele filho do deus do fogo estava vestido em um par de roupas vermelhas limpas, e assim ele parecia formidável e resplandecente como o sol surgindo de trás de uma massa de nuvens vermelhas. E o galo vermelho dado a ele pelo deus do fogo formava sua bandeira, e quando pousado no topo de sua carruagem esse parecia a imagem do fogo todo destrutivo. E a divindade que preside o poder que conduz à vitória dos deuses, e que é o diretor dos esforços de todas as criaturas, e constitui sua glória, suporte e refúgio, avançava diante dele. E um encantamento misterioso entrou em sua constituição, o encantamento que manifesta seus poderes no campo de batalha. Beleza, força, piedade, poder, vigor, veracidade, retidão, devoção pelos Brahmanes, isenção de ilusão ou perplexidade, proteção aos seguidores, destruição de inimigos, e cuidados de todas as criaturas. Essas, ó o Senhor de homens, são as virtudes inatas de Skanda. Assim consagrado por todos os deuses ele parecia contente e satisfeito, e vestido em seu melhor estilo, ele parecia belo como a lua cheia. O muito estimado encantamento de hinos védicos, a música da banda celeste, e as canções dos deuses e Gandharvas então tocaram por toda parte. E cercado por todas as apsaras bem vestidas, e muitos outros pisachas alegres e de aparência auspiciosa e hostes de deuses, aquele filho de Pavaka consagrado pelos deuses se divertiu em toda a sua grandeza. Para os habitantes do céu, o ungido Maazena parecia o sol nascendo depois da extinção da escuridão. E então as tropas celestes, considerando-o como seu líder, o cercaram por todos os lados aos milhares. Aquele adorável sendo seguido por todas as criaturas então assumiu seus comandos, e louvado e honrado por eles, ele os encorajou em retorno. O realizador de 1000 sacrifícios então pensou em Devasena, a quem ele tinha resgatado antes. E considerando que aquele ser Skanda estava sem dúvida destinado a ser o marido daquela senhora pelo próprio Brahma, ele a levou lá, vestida com um melhor traje. E o vencedor de Vala então disse a Skanda, ó o principal dos deuses, esta dama estava, mesmo antes do teu nascimento, destinada a ser tua noiva por aquele ser existente por si mesmo Brahma. Portanto aceita devidamente a sua mão direita bela como o lótus com a invocação dos hinos matrimoniais. Ao ouvir isso ele se casou devidamente com ela. E Vrihaspati versado em hinos realizou as orações e oblações necessárias. Ela que é chamada de Shashti, Lakshmi, Asa, Sukaprada, Sinivali, Kuru, Saivriti, e Aparajita é conhecida entre os homens como Devasena, a esposa de Skanda. Quando Skanda se uniu a Devasena nos laços indissolúveis do matrimônio, então a deusa da prosperidade em sua própria encarnação pessoal começou a servi-lo com diligência.
Como Skanda alcançou celebridade no quinto dia lunar, esse dia é chamado de Sri Panchami ou quinto dia auspicioso. E como ele realizou seu objetivo no sexto, esse dia lunar é considerado como sendo de grande importância. O guarda-sol dourado, um dos símbolos de realeza no Hindustão. Capítulo 229. Maus espíritos que habitam entre os homens. Menos que 16. 70. Livro de 70. Markandeya continuou. Aquelas 6 senhoras, as esposas dos 7 rishis, quando souberam que a boa sorte tinha sorrido para Mahasena e que ele tinha sido feito líder das forças celestes, se dirigiram ao acampamento dele. Aquelas senhoras virtuosas de grande mérito religioso tinham sido repudiadas pelos rishis. Elas não perderam tempo em visitar o líder das tropas celestes e então se dirigiram a ele desta maneira: nós, ó filho, fomos expulsas por nossos maridos semelhantes a deuses, sem nenhum motivo. Algumas pessoas espalham o rumor de que nós demos à luz a ti. Acreditando na verdade dessa história, eles ficaram muito indignados e nos baniram dos nossos lugares sagrados. Cabe a ti agora nos salvar dessa infâmia. Nós desejamos te adotar como nosso filho, para que, ó Ser Poderoso, a felicidade eterna possa ser assegurada para nós por essa graça. Assim paga a dívida que tu tens conosco. Skanda respondeu: ó senhoras de caráter impecável, tornem-se consequentemente minhas mães. Eu sou seu filho e vocês obterão todos os objetos de seu desejo. Markandeya continuou. Então, Sakra, tendo expressado um desejo de dizer algo para Skanda, o último perguntou: o que é? Sendo dito por Skanda para se manifestar livremente, Vasava disse: a senhora Abhijit, a irmã mais nova de Rohini, estando com ciúmes de sua superioridade em idade, se dirigiu às florestas para realizar austeridades. E eu sou incapaz de descobrir um substituto para a estrela caída. Que a boa sorte te acompanhe. Consulta com Brahma para propósito de ocupar o lugar daquele grande asterismo. Dhanishta e outros asterismos foram criados por Brahma, e Rohini costumava servir a esse propósito, e por conseguinte o seu número estava completo. E de acordo com o conselho de Sakra, para Kritika foi designado um lugar nos céus, e aquela estrela presidida por Agni brilha como se com 7 cabeças. Vinata também disse para Skanda: tu és como um filho para mim, e autorizado a me oferecer os bolos fúnebres em meus ritos fúnebres. Eu desejo, meu filho, viver contigo sempre. Skanda respondeu: que assim seja, toda honra para ti. Guia-me com a afeição de uma mãe, e honrada por tua nora, tu sempre viverás comigo. Markandeya continuou. Então as grandes mães falaram o seguinte para Skanda: nós somos descritas pelos eruditos como as mães de todas as criaturas. Mas nós desejamos ser tuas mães, honra-nos. Skanda respondeu: vocês são todas como mães para mim, e eu sou seu filho. Digam-me o que eu posso fazer para agradá-las. As mães responderam: as senhoras Brahmi, Mahesvari, etc., foram designadas como mães do mundo em eras passadas. Nós desejamos, ó grande Deus, que elas sejam despojadas dessa dignidade, e nós mesmas instaladas em seu lugar, e que nós, em vez delas, sejamos adoradas pelo mundo. Agora devolve a nós aquela nossa progenie, de quem nós fomos privadas por elas por tua causa. Skanda respondeu: vocês não recuperarão o que uma vez foi doado, mas eu posso dar a vocês outra prole se vocês quiserem. As mães responderam: nós desejamos que vivendo contigo e assumindo formas diferentes, nós sejamos capazes de consumir a progênie daquelas mães e seus protetores. Concede-nos essa graça. Skanda disse: eu posso lhes conceder progênie, mas esse tópico sobre o qual vocês agora mesmo particularizaram é muito doloroso. Que vocês sejam prósperas. Toda honra a vocês, senhoras, concedam a eles seu cuidado protetor. As mães responderam: nós os protegeremos, ó Skanda, como tu desejas. Que tu sejas próspero.
Mas, ó Ser poderoso, nós desejamos viver contigo sempre. Skanda respondeu: enquanto as crianças da espécie humana não alcançarem o estado juvenil no 16º ano de idade, vocês as afligirão com suas várias formas, e eu também concederei a vocês um espírito feroz e inesgotável. E com isso vocês viverão felizmente, adoradas por todos. Markandeya continuou. E então um ser ígneo poderoso saiu do corpo de Skanda para o propósito de devorar a progênie dos seres mortais. Ele caiu sobre a terra, insensível e faminto. E, ordenado por Skanda, aquele gênio do mal assumiu uma forma terrível. Skanda Pasmara é o nome pelo qual ele é conhecido entre os bons brahmanes. Vinata é chamado de o terrível Sakuni Gra, espírito do mal. Ela que é conhecida como Putana Rakshasi pelos eruditos é o Gra chamado Putana, aquela Rakshasi feroz, de aspecto terrível e de aparência horrenda é também chamada de Pisacha, Sita Putana. Aquele espírito de aspecto feroz é a causa do aborto em mulheres. Aditi é também conhecida pelo nome de Revati, seu espírito mal se chama Raivata, e aquele Gra terrível também aflige as crianças. Deti, a mãe dos Daiti e as Asuras, é também chamada Mukamandika, e aquela criatura terrível gosta muito da carne de crianças pequenas. Aquelas crianças masculinas e femininas, ó Kaurava, que são citadas como tendo sido geradas por Skanda, são espíritos do mal e elas destroem o feto no útero. Eles os Kumaras são conhecidos como os maridos daquelas mesmas senhoras, e as crianças são apanhadas inesperadamente por esses espíritos cruéis. E, ó o rei, Surabhi, que é chamada de mãe da espécie bovina pelos sábios, é melhor conduzida pelo mau espírito Sakuni, que em sua companhia devora crianças nesta terra. E Sarama, a mãe dos cachorros, também habitualmente mata seres humanos enquanto ainda no útero. Aquela que é a mãe de todas as árvores reside em uma árvore caranja. Ela concede bênçãos e tem uma expressão plácida e é sempre favorável a todas as criaturas. Aquelas pessoas que desejam ter filhos a reverenciam, que está situada em uma árvore caranja. Esses 18 maus espíritos que gostam muito de carne e vinho, e outros da mesma espécie, invariavelmente tomam residência no quarto de resguardo por 10 dias. Cadro se introduz em uma forma sutil no corpo de uma mulher grávida e lá ela causa a destruição do feto, e a mãe dá nascimento a um naga serpente. E aquela mãe dos Gandharvas rouba o feto, e por essa razão a concepção na mulher acaba por ser abortada. A mãe das Apsaras remove o feto do útero, e por essa razão tais concepções são citadas como sendo estacionárias pelos eruditos. A filha do deus do Mar Vermelho é citada como tendo cuidado de Skanda, ela é adorada sob o nome de Loitayani em árvores Kadamba. Arya influencia a mesma parte, entre os seres femininos que Rudra entre os masculinos. Ela é a mãe de todas as crianças e é distintamente cultuada pelo bem-estar delas. Esses que eu descrevi são os maus espíritos que presidem sobre os destinos das crianças jovens, e até as crianças chegarem ao 16º ano. Esses espíritos exercem sua influência para o mal, e depois disso, para o bem. O grupo inteiro de espíritos masculinos e femininos que eu agora descrevi é sempre denominado pelos homens como os espíritos de Skanda. Eles são propiciados com oferendas queimadas, abluções, unguentos, sacrifícios e outras oferendas, e em particular pelo culto de Skanda. E, ó o rei, quando eles são honrados e cultuados com a devida reverência, eles concedem aos homens o que quer que seja bom para eles, como também coragem e vida longa. E agora, tendo reverenciado Maesvara, eu descreverei a natureza daqueles espíritos que influenciam nos destinos dos homens depois de eles terem alcançado o 16º ano. O homem que vê os deuses enquanto adormecido ou em um estado desperto logo se torna louco, e o espírito sob cuja influência essas alucinações ocorrem é chamado de espírito celeste. Quando um homem vê seus antepassados mortos enquanto está sentado descansando, ou deitado em sua cama, ele logo perde a razão, e o espírito que causa essa ilusão de percepção sensível é chamado de espírito ancestral.
O homem que mostra desrespeito pelos Siddhas e que é amaldiçoado por eles em retorno logo enlouquece, e a má influência pela qual isso é causado é chamada de espírito Siddha. E o espírito por cuja influência um homem cheira odor doce, e se torna ciente de vários gostos, quando não há substâncias odoríferas e saborosas perto dele e logo fica atormentado, é chamado de espírito Rakshasa. E o espírito por cuja ação os músicos celestes Gandharvas combinam sua existência na constituição de um ser humano e o fazem enlouquecer imediatamente é chamado de espírito Gandharva. E aquele espírito mau por cuja influência os homens são sempre atormentados por pisachas é chamado de espírito Paisacha. Quando o espírito de Yakshas entra no sistema de um ser humano por algum acidente ele perde a razão imediatamente, e esse espírito é chamado de espírito Yaksha. O homem que perde o juízo por sua mente ser pervertida por vícios enlouquece num abrir e fechar de olhos, e sua doença deve ser remediada segundo métodos prescritos nos sastras. Homens também enlouquecem de perplexidade, de medo, como também ao contemplarem visões horríveis. O remédio se encontra em acalmar suas mentes. Há 3 classes de espíritos, alguns são brincalhões, alguns são glutões, e alguns sensuais. Até os homens alcançarem a idade de 70 anos, essas más influências continuam a atormentá-los, e então a febre se torna o único mau espírito que aflige os seres sensíveis. Esses espíritos maus sempre evitam aquele que subjuga os sentidos, que é autocontrolado, de hábitos limpos, temente a Deus e livre de preguiça e contaminação. Eu assim descrevi para ti, ó rei, os maus espíritos que moldam os destinos dos homens. Tu que és devotado a Maesvara nunca és incomodado por eles. Devasena Pati pode significar o Pati, líder dos Sena exércitos dos Devas, ou Pati marido de Devasena.